Da linha, professor Edu Silva, tudo bem? Como é que vai, o amigo? Um forte abraço. Boa noite, professor Edu Silva. Já falei, repito, sempre à disposição para quando você liga, esse programa de grande audiência, a gente consegue atingir vários torcedores que estão aí ansiosos. Bom. É o sinal dele que está ruim. É o sinal, né? Tentar aqui um melhor contato com o professor Edu Silva, né? O sinal está um pouco falhando, né? Cortando aqui o trabalho. Vamos tentar de novo aqui o contato com o professor Edu Silva. Me ouve agora, professor? Estou te ouvindo bem. Tá um pouquinho. Agora melhorou. E agora melhorou, Edu? Estou conseguindo te escutar. Pronto, agora melhorou. Melhorou? Tá conseguindo ouvir melhor agora? Estou te ouvindo bem. Pronto. Professor Edu Silva, antes de falar do time profissional, bora falar primeiro desse, né, do Fluminense, né, o Sub-20, com a classificação para a segunda fase, né, das oitavas de final. Não o que falar desse trabalho da base, que eu venho acompanhando desde o ano passado, o seu com o Alisson, e o fruto agora sendo mostrado para toda a Bahia e para todo o Brasil. Muito feliz, né, Santana? Eu como assumir esse posto para estar à frente da base, a minha ideia era construir atletas, era revelar atletas, fazer negócio com atletas, e isso vem acontecendo, né? Eu, base, junto com o Alisson, e a gente colocou o Jeff e o professor Ailton, e eles estão dando conta do recado também, fazendo uma bela campanha, classificando o time do Touro em segundo, feito inédito, e agora nós estamos aí brigando para buscar a Taça São Paulo. Brigando agora para buscar essa taça a vaga. E um detalhe, viu, professor Edu, né? Teve aquele confronto com o Vitória, onde o Fluminense acabou perdendo em feira, mas a gente sabe o que foi que aconteceu. E no segundo jogo, jogando no Barradão, Frank, o Fluminense, perdendo de 1-0, venceu de virada 2-1. Você vê que o caminho tá correto e o trabalho é esse, Edu. O professor Jeff tem feito um grande trabalho, como eu falei antes. A gente fez uma montagem de elenco, de atletas com muito perfil para atingir outros clubes. Eu posso te dizer que ao final dessa competição aí, 3, 4 atletas já não vão estar conosco, porque vão ser negociados, e tem a grande surpresa que é o Cauã, né, que já está no profissional. Que bacana, você vê, viu, Frank? É já um dado importante desse time aí, 3 ou 4 atletas. Já tem gente de olho, né, no mercado, já conversando com o Fluminense e com certeza serão negociados. E tem o garoto Cauã, né, que é da base, que vem também fazendo parte da equipe principal. Agora, deixando um pouco a base de lado, que está um trabalho nota 10. Fluminense de Feira conseguiu também sua classificação antecipada para as semifinais. Vai enfrentar o Bahia de Feira no próximo sábado, com a transmissão daqui com a equipe Boa de Bola, da Rádio Subaia M, também da Web e TV Solteiro. Como é que está o Fluminense, professor Edu, para esse primeiro embate no estádio Joia da Princesa? Muito focado, como já esperava. É um clássico, um jogo difícil. Um jogo que vai ser resolvido nos detalhes. Um jogo de duas equipes muito equilibradas, né? A pontuação diz isso. O mesmo número de pontos. Acho que só o saldo de gols do Bahia de Feira que foi superior ao nosso, mas empates e derrotas estão ali tudo. O primeiro jogo, e eu tenho certeza que aconteça desse jogo e a gente possa brigar para voltar novamente para a elite da competição. Qual o segredo, professor Edu Silva? Certo. O sinal tá cortando, viu? Eu vou fazer o contato. Vou fazer o contato de novo, Edu, pelo direto, né, para a gente ficar com a melhor qualidade de som com o professor Edu Silva, que está aí montando, né, Frank, o Fluminense para esse jogo. E a torcida está na expectativa, como você já disse no nosso primeiro bloco, né? O primeiro jogo foi 1-1, e é claro que agora
é jogo de detalhes. O Fluminense já conhece o Bahia de Feira, o Bahia de Feira também já conhece o Fluminense e vai ser um jogo bem estudado. Foi o que ele falou agora também, né? Que eu falei no início que vai ser um jogo disputado e quem errar menos sai vencedor, com certeza. É um jogo de disputa de vaga, né? Então, está tudo aí, o campeonato agora que está vindo na fase mais importante, né? Então, vale muito o clube que passar, né? Que vai para o acesso. Então, eu acredito que vai ser um jogo realmente bastante disputado. O primeiro jogo foi dessa forma, o Fluminense jogou bem o primeiro tempo, conseguiu sair ganhando de 1-0, e no segundo tempo o Bahia de Feira retomou o domínio do jogo e conseguiu empatar o jogo de pênalti, mas jogou bem melhor no segundo tempo e conseguiu um belo resultado fora de casa. Beleza, meu amigo Frank Lima, agora sim, a gente mudou aqui de contato porque tá bom a gente falar com o Edu, só que o sinal não estava legal, a gente foi agora para o link 2. E aí vou retornar a mesma pergunta, professor. Como é que está o Fluminense de Feira para esse primeiro duelo contra o Bahia de Feira no sábado no estádio Joia da Princesa? Com os pés no chão, né, Sotero? A gente tem feito uma semana muito produtiva, os jogadores entendendo a realidade dessa decisão. Sabe que vai ser um jogo difícil. É o primeiro tempo dessa decisão, né, na nossa casa, diante do nosso torcedor. Apesar que no jogo de volta também vai ser diante do nosso torcedor, porque se trata da mesma cidade, Feira de Santana. Mas a gente quer premiar nossos torcedores com um bom jogo, consequentemente com a vitória. A gente vai buscar a todo momento essa vitória. A gente sabe que não vai ser fácil, se trata de um clássico. O João é muito inteligente, tem um grupo muito bom nas mãos. E vai ser... Quem vai ganhar com isso vai ser o torcedor, porque vai vir um grande jogo. Pelo fato de você já ter enfrentado o Bahia de Feira na primeira fase, isso facilita agora? Ou essa segunda fase é totalmente diferente do que foi a primeira fase, professor Edu? A gente conhece os atletas que a gente vai enfrentar, como eles também nos conhecem, isso é a grande verdade. Mas é um jogo diferente, né, Sotero? É um jogo de decisão, é um campeonato à parte, esquece tudo que foi feito, né? Agora é um campeonato diferente de apenas 2 jogos. E quem souber jogar melhor consegue o acesso. Isso a gente tem como experiência do ano passado, onde a gente fez uma grande campanha, mas chegando nessa reta final a gente acabou não tendo a mesma performance. A gente quer fazer diferente esse ano. Sabemos que pela frente há uma grande equipe, bem treinada, mas quem também tem treinado para poder fazer um bom jogo, superar adversidades e conquistar nosso acesso. E o clima, Edu, como é que está o clima aí entre os jogadores? O que é que vocês conversam em relação a essa primeira partida, né? A importância de largar na frente para tentar colocar essa mão na classificação para a final e, é claro, né, a classificação para a primeira divisão do ano que vem. O clima é o melhor possível nessa tela, né? Todo mundo que foi contratado, apesar de não ter feito parte das contratações, mas todo mundo, quando é contratado para o Fluminense, o convite é feito para subir a equipe, né? E quando você chega com essa possibilidade, a primeira parte desse projeto ela foi alcançada. Agora a gente vem para a parte principal, que duas decisões, onde dá a vaga tão esperada para que concretize aquilo que todos vieram fazer aqui, né? Que é colocar esse time que já está ansioso por estar voltando à primeira divisão. E a gente tem toda essa responsabilidade nas mãos para poder a gente atingir isso nessas 2 partidas que vem pela frente. Está ouvindo? O senhor tem todo o time à disposição? Tem alguma baixa para essa partida diante do Bahia de Feira? Temos todo o time à disposição. Alguns jogadores a gente conseguiu recuperar, né? Consegui levar para o Grapiúna atletas que não vinham tendo tanta minutagem, assim a gente conseguiu descansar aqueles que vinham já em desgaste ou que tinham cartões, né? Para não correr o risco de, nessa fase, a gente perder atletas importantes. Inclusive o Chiesa. E a situação do Chiesa permanece no departamento médico, professor Edu? Chiesa não foi liberado, como você me perguntou. Eu não citei o nome do Chiesa porque a gente já sabia que ele nessa fase não estaria
apto, né? Mas é um jogador que está já fazendo a transição e em breve vai estar à disposição, caso a gente tenha a passagem, né? Conseguindo nosso acesso, ele é um dos jogadores que está ali à disposição para disputar a final. É como eu falei, viu, meu querido Frank Lima, a semifinal do Campeonato Baiano já começou desde a da 8ª fase, Sim. quando o Bahia de Feira forçou alguns jogadores, como o Ronan, Eduardo, né, tem o Júnior Santos também, jogadores que ficaram de fora dessa 9ª rodada, já para esse jogo da semifinal. Mesmo Edu fez também, você vê a tática, né? Poupou alguns jogadores, outros que estavam precisando de mais ritmo, o professor Edu já botou para jogar, para dar ritmo, que é para chegar compacto para essa fase agora, professor. É importante, a importância do jogo pede isso, né, Santero? É um jogo, 2 jogos onde define o ano do Fluminense, né? Então a gente tem que fazer de tudo para contar com todos os jogadores. A gente tinha a possibilidade por já estar classificado, né? Claro que tinha uma briga entre segundo e terceiro lugar. A gente tinha essa possibilidade de buscar o segundo jogo na nossa casa, e a gente fez a nossa parte, o rival também fez a dele, e assim ficou da gente decidir esse jogo da maneira que está decidindo, fazendo o primeiro jogo no Joia e fazendo o segundo jogo na casa deles. Mas eu entendo que a maioria dos nossos atletas já conhece o estádio também da Arena Cajueiro, então não vai haver problema, vai ser 2 jogos bons, muita disputa, com muita entrega. E aí, como é que vai ser a proposta do jogo da Edu Silva com seus comandados aí para essa primeira partida no Joia da Princesa? Eu vejo o futebol da seguinte forma, Santero. O futebol ele muda de mãos o tempo todo, né? Então existe dentro do jogo de 90 minutos várias fases do jogo, né? Então assim, tem que estar preparado para propor o jogo, tem que estar preparado para defender bem o adversário, porque também vai nos atacar. Enfim, é um jogo que a gente não pode definir só como atacar e ir para cima, porque existe o outro lado também que tem uma palavra a dar. Então é saber atacar, é saber defender. Então se eu fosse para falar algo aqui, a gente buscar um equilíbrio entre o ataque e a defesa para poder fazer um jogo coeso. O fator casa e a torcida vai ser usado também pelo Edu Silva, vai chamar a torcida para jogar junto com o Fluminense de Feira, para fazer um verdadeiro caldeirão? Com certeza, se eu tivesse, né, essa possibilidade, aproveitando aqui a audiência do seu programa, pedir que a torcida comparecesse, como aconteceu da última vez, né? A última vez que a gente decidiu em casa, o estádio estava muito bonito. E se a gente tiver a possibilidade de repetir aqueles torcedores, repetir aquele número de torcedores, vibrando o tempo inteiro, seria sensacional, porque dentro do campo os jogadores sentem isso, essa energia positiva, e a gente tem que usar a nosso favor. Nós temos uma torcida apaixonada, uma torcida grande, e é justo que eles possam, nesse jogo, comparecer em um grande número para poder nos ajudar. Todo mundo junto, né? Os jogadores fazendo sua parte em campo, e os torcedores fazendo sua parte fora de campo, é que acaba somando entre jogadores e torcida o 12º jogador. Nosso comentarista Frank Lima quer fazer uma pergunta do Silva. Fique à vontade, Frank. Boa noite, Edu. Primeiramente, parabéns aí pelo trabalho, pela classificação para a semifinal. Edu, eu queria saber o seguinte, claro que você está fazendo treinamentos com o time, preparando para essa partida de sábado, analisando as falhas, né, principalmente que o time teve nos jogos. Assistindo os jogos do Fluminense, eu percebi que em algumas situações que o time perdia muita oportunidade de gol. Chegava bem, tocava bem a bola, chegava perto da área do adversário e perdia várias oportunidades. Isso aí, às vezes, o Fluminense tomou um gol em seguida, depois virou o jogo, mas dificulta um pouco quando o time perde muitas oportunidades. Eu quero saber se você foi um dos pontos que você focou aí nos treinamentos também. Boa noite, Frank. Obrigado pela pergunta. Excelente pergunta. Assim, a característica do meu trabalho é sempre criar opções, né, para chegar ao gol adversário. E a gente percebeu nesses jogos aí da classificação que a gente, desde quando assumiu o time, a gente fez os gols, mas criou mais do que fez, né? Por exemplo, se a gente ganhou de 3-0, a gente criou ali 5, 6 situações. Se a gente ganhou de 2, a gente criou 4 ou 5 situações. Assim, sempre foi criado mais situações de gol do que foi feito.
Isso é uma das coisas que a gente leva como positivo, porém, esta semana, por ser um jogo muito equilibrado, a gente teve nossas sessões de treino com finalizações, porque é muito mais do atleta, né, de estar frio naquele momento e poder tomar a decisão mais certa. Mais alguma pergunta, Frank? Não, era só Você essa quer fazer mesmo. alguma pergunta? Não, minha pergunta a ele, eu não vou fazer pergunta nenhuma não, porque hoje eu estou bem Tá certo. naquela base dos acontecimentos, mas eu vou desejar a Edu, que ele é um treinador muito assim, novo e muito competente, para que ele tenha boa sorte nesse jogo de sábado. E tanto de sábado e no retorno lá na Arena do Cajueiro. Eu que agradeço, obrigado. É importante a gente estar contando com essa torcida, né? É importante a gente estar contando com esses pensamentos positivos. Eu me agarro muito a isso, né? A essa energia positiva. Eu, por ser da cidade e andando por ela, eu entendo a ansiedade dos torcedores. Eu espero contribuir nesse momento para que a gente acabe com essa ansiedade e consiga o nosso É acesso. igual do Teles. Edu, você tem um jogador que é muito importante também no esquema, que é o João Grilo, né? Como é que está o João, que a gente sabe que infelizmente, né, recentemente eu tive até lá no velório, ele perdeu o irmão vítima de acidente. Como é que está o Edu Silva? Como é que você, né, a comissão técnica, tem tratado o João? Boa pergunta. Essa pergunta é bem interessante. O João precisa de muito carinho, né? Então os torcedores que vão lá no jogo, é importante que passe esse carinho por ele, porque ele é um cara que vestiu a camisa e veste a camisa do Fluminense. Ele é um guerreiro assim, que perdeu um irmão e ele era muito parceiro desse irmão. E em nenhum momento ele deixou de treinar, ele deixou de se doar ali no dia a dia. E o grupo fechou, né? Assim, de abraçar ele, porque é um momento que não tem nada a ver com futebol, é a vida, né? Então, o Grilo é um cara muito querido dentro do grupo. E ele quer muito, né? Ele quer muito dar essa resposta dentro de campo, até porque seu irmão era muito fanático pelo Fluminense de Feira, como toda a sua família. E a conversa que eu tive com ele era o seguinte: ele é profissional, a gente sabe que existe a emoção, mas a gente não pode também colocar a emoção à frente da razão. Como profissional, ele tem que ter sangue frio, tem que ter cabeça no lugar para poder executar aquilo que vem treinando. Tá com frio? E no final, quem sabe, ele extravasar com essa emoção e poder estar homenageando o seu irmão, né? Com toda a sua família, com o acesso desse clube, ou buscando um título. Acho que isso aí ficaria como fechar com chave de ouro, né? Na cabeça do João, mas a gente tem que tomar todo o cuidado com ele no dia a dia, porque ele é um atleta importante e precisa estar com a cabeça bem. Um abraço mais uma vez ao João Grilo, né, que Deus possa continuar confortando, fica aqui o nosso carinho. A gente sabe da importância do João, a vontade que ele tem de ascender o Fluminense de Feira. Ele fez parte do projeto do ano passado, bateu na trave e continua com o Fluminense de Feira. O Edu, que trabalhou também no Joia da Princesa. E na próxima semana, Edu,